Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar passando aqui a lição número 10 da nossa revista, a qual o pastor Sandro nos confiou para estar passando esta lição, que tem por título As sutilezas contra a prática da mordomia cristã. Então, vamos começar aqui com uma oração e logo após nós vamos dar continuidade a esta lição, tá bom, irmãos? Vamos orar juntos, feche seus olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, hoje nós estamos aqui, Pai querido, para estudar sobre a sua palavra, sobre como o Senhor nos abençoa e como nós devemos agradecer a Ti, Pai, contribuindo, Pai, para a obra do Senhor Jesus. Pai, abre nossas mentes, Senhor Jesus, para que nós possamos aprender mais da sua palavra, cada vez nós termos discernimento da sua palavra, Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, a trilhar um caminho contigo certo, Pai querido, sem, Senhor, nenhuma turbulência, Pai, distorção da tua palavra sobre nossas vidas, para que nós possamos ter entendimento, Pai, de todas as coisas. Abençoa, Senhor, este estudo e a continuidade, Pai querido, que nós vamos estar dando aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto áureo, irmãos, nos diz assim: E Abrão deu-lhe dízimo de tudo. Aqui este versículo relata antes de Deus mudar o nome de Abrão, de Abrão para Abraão. Então, aqui, antes mesmo, ele já deu o dízimo. A verdade prática nos diz assim: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que um dever. É um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Aqui nós vemos que nesse tema de mordomia, ela quer nos dizer assim, no português, assim, no nós brasileiros, assim, quando fala, tô na mordomia, quer dizer que eu tô tranquilo, sem preocupação nenhuma, com todas as coisas já resolvidas. Mas aqui nós queremos relatar sobre a mordomia cristã como mordomo. O que é isso, irmãos? Praticamente, aqui eu tenho um auxílio bibliológico que ele conta uma história do mordomo no mundo antigo. E eu vou passar para os irmãos rapidamente aqui para que os irmãos entendam. No mundo antigo era dada ao mordomo a responsabilidade de zelar de todas as propriedades, enquanto o senhor estivesse fora. Uma de suas tarefas principais era cuidar que os membros da casa recebessem a partilha de comida. Ele poderia dá-la diária, semanal ou mensalmente, ao ponto que seu trabalho lhe exigia, que servisse e não exercesse poder. Seu senhor poderia voltar a qualquer momento. Quando o senhor voltar, um mordomo fiel e prudente deve estar desempenhando seus deveres. Jesus louva o servo que serve fielmente, na ausência do Senhor. Então, irmãos, esse tema qual nós estamos aqui falando nesta tarde, sobre a mordomia cristã, quer dizer que nós somos o mordomo daquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos confiou, nós temos que cuidar, zelar, até que o Senhor da casa, ou Deus poderoso, Jesus, voltar, nós possamos estar exercendo o nosso trabalho. Nós possamos estar ali fielmente seguindo e praticando aquilo que Ele nos deixou, nos confiou em nossas mãos. Então aqui vamos dar início com uma leitura bíblica em classe que diz assim, em Gênesis 14, 17 até o versículo 20, e o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-lhe
e disse: Bendito seja Abrão, que do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então podemos ver aqui que Abraão, antes mesmo da lei dos dízimos, ele já ofertou o seu dízimo a Deus para a casa do Pai. Então, nesta lição nós vamos tratar aqui sobre, a maioria da parte nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, irmãos, que muitas das vezes têm equívocos, sofrem incompreensões, distorções desta palavra, que acabamos entendendo errado o que quer dizer dízimos e ofertas, porque para muitos, quando relata de dízimos e ofertas, acaba naquele pensamento de o pastor precisa para poder pôr gasolina no carro ali e se esbanjar, comprar carro novo. Então, muitos têm pensamento contrário, que o dízimo é uma obrigação que o pastor, a igreja, a religião exige. Mas nós vamos ver aqui para frente que é diferente esse pensamento. Como eu já falei aqui, relatei sobre a mordomia, tem como sentido administrar bem o que Deus nos deu, e não privilégios que vividos por alguém. No caso, tem pessoas que usam deste privilégio, usam deste favor que é dos cristãos, que ofertam e dão dízimo na casa de Deus, usam como um privilégio para si mesmo, usando para seus bens materiais, usufruir e não cumprir com o papel que está escrito, que é auxiliar nas necessidades das pessoas pobres ou as demais pessoas. Nós estamos aqui falando de dízimos e ofertas, que é a expressão de gratidão da parte do cristão que sente agraciado por Deus, irmãos. Como assim agraciado por Deus? Quando nós vemos Deus, ele é tão maravilhoso conosco, que ele abençoa e age em cada detalhe da nossa vida, na vida particular, na vida conjugal, financeiro, material. Então, nós cristãos, nós somos muito agraciados, nós agradecemos a Deus por muitas coisas, por todas estas e as coisas que Jesus, Deus, fazem ainda nas nossas vidas. Então, o dízimo, a prática do dízimos e oferta, não é algo que nós somos obrigados a dar, mas é assim quando nós sentimos no coração por ser gratos a Deus, por tudo aquilo que Ele tem nos suprido, por tudo aquilo que Ele não tem deixado faltar em nosso lar, porque de 100%, o que nós entregamos, devolvemos a Deus, é apenas 10%. Então ainda nos resta 90%. E aí, muitas das pessoas acabam interpretando mal. Mas eu vou tirar o dinheiro do meu dízimo e vai faltar para outra coisa. Mas é claro que Deus, ele supre sim todas as necessidades. Deus é o provedor das coisas que nós precisamos, mas também nós temos que ser administradores da nossa casa. Então nós temos que saber ser administrador financeiro do nosso lar. Então, vamos começar aqui com o ponto 1. Conhecendo o Evangelho da barganha. Dízimos, no primeiro parágrafo, diz assim, dízimos e ofertas como moeda de troca. Então, muitas pessoas, muitos líderes religiosos, nos seus cultos, nas suas pregações, eles acabam atingindo um alvo falando que aquilo que você contribuir, Deus vai fazer, Deus vai te dar em dobro, e se Ele não fazer, Ele vai acabar deixando de ser Deus. Muitas pessoas falam isso, eu inclusive já ouvi falar que Deus vai fazer, senão Ele não é Deus. Então, muitas pessoas acabam tendo essa interpretação,
mas é que na verdade muitas delas têm essa barganha, gosta de passar por cima dos outros. O que é essa barganha, irmãos? É vender, eu vou dar um exemplo rápido aqui, ó. É vender alguma coisa de maneira fraudulenta. E como assim, irmãos? É geralmente prejudicar quem compra. Um comerciante, por exemplo, fazer com que o cliente dele compre algo para que o vendedor saia ganhando e o cliente saia perdendo. Então, no caso, é o famoso passar a perna ali. Ele quer se dar bem em todas as maneiras, ele tem que se dar bem. Então, o evangelho da barganha. As pessoas, elas tentam se vangloriar, se dar bem na vida financeira através de outras pessoas pobres, humildes, que começando, vamos supor, começando novo na caminhada, tem pouco discernimento. Então, isso acaba afetando muitas pessoas. Inclusive isso, irmãos, eles acabam alegando que se Deus não der, como eu disse, algo que alguém negociou com ele, então ele deixa de ser Deus. Já pensou nisso? Mas então ele deixa de ser Deus, mas essa é a velha técnica famigerada da teologia da prosperidade. É aquilo que, vamos supor, eu prego que Deus vai fazer na sua vida, tem que determinar que Deus vai fazer, mas você vai ter que trazer algo para poder ganhar. Aquilo que se traga tudo que você tem e Deus vai operar na sua vida, Deus vai multiplicar a sua vida, na sua vida financeira. Então esta é o famoso evangelho da barganha, que é pessoas que acabam tendo o amor ao dinheiro. No segundo parágrafo, dízimos e ofertas como prática legalista. Então, este é outro efeito colateral do evangelho da barganha, irmãos, que está no fato que ele é legalista. Como assim? Isso quer dizer que ele torna a prática do dízimos e ofertas algo meritório. Como assim? Essa é a prática que se torna fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritais, ou que tem que ter mérito, a salvação deixa de ser pela graça e é tornada pelas obras. Mas, como nós conhecemos a palavra, a salvação é pela graça. Foi por isso que Jesus desceu do seu trono celestial, veio para o mundo, nasceu, cresceu, pregou o evangelho, morreu naquela cruz, onde ele derramou seu sangue puro naquele calvário por nós, para que nós possamos ser salvos pela graça, possamos ser revestidos de todo o poder, que nós vencemos, temos autoridades para pisar serpentes e escorpiões. Então, ali acaba sendo uma prática ali que eles entram na parte que para vocês ter salvação, herdar a salvação, é pelas suas obras que você faz. Então, aqui acaba confundindo muitas pessoas. A salvação, então, é dada pela graça para nós. Por isso que Jesus veio ao mundo. 2 Coríntios 8, do versículo 1 ao 4, nos diz assim, que Paulo, ele fala para o povo de Corinto que para seguir o exemplo da igreja da Macedônia. Mas como assim seguir o exemplo? O que eles faziam? Irmãos, eles davam generosamente, não porque eles eram obrigados, não porque exigiam que eles fizessem, não porque eles queriam algo em troca, mas eles davam generosamente para auxiliar os pobres em suas necessidades. Então eles pegavam aquilo que eles tinham, ouro, coisas ali que suplissem as necessidades dos pobres, e eles davam generosamente, sem precisar receber algo em troca.
Então, estes seriam as ofertas, os dízimos que a gente leva para a casa do tesouro, na qual a palavra do Senhor fala: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento. Então, a própria palavra do Senhor já fala nisso, que o dízimo e a oferta não é algo que seja exigido, imposto, mas sim algo que venha do nosso coração, pelo agradecimento, por nós sermos agraciados pelo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, por não ter deixado faltar o alimento em nossa casa. Então, é isso que é o dízimos e ofertas, que não é algo que nós precisamos, sermos obrigados a entregar, mas temos que dar generosamente, sem esperar algo em troca, porque muitos pregam que se você dá os dízimos e a oferta, Deus vai te multiplicar, Deus vai dar em dobro. Sim, a palavra de Deus fala que Deus sim vai recompensar, mas as pessoas acabam tendo ganância, acabam tendo amor ao dinheiro, querendo receber algo maior e não ofertando generosamente para a casa do Deus. Então, isso acaba entrando na Evangelho da Barganha, irmãos. No ponto 2 aqui diz assim: a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. O dízimo era uma prática na lei. Então, era a lei todos darem dízimo, como nós vemos desde Gênesis a Apocalipse. A prática de dízimo já foi feita e foi falada muitas vezes. Abraão, como nós lemos aqui, ele mesmo entregou, deu o dízimo, mas nem existia a lei. Então, há muitas contradições aí desse Evangelho da Barganha, que muitos eles acabam tendo desculpa para ofertar, para dizimar na casa de Deus, como nós vamos ver mais aqui à frente, por causa que, neste caso, eles, por viverem na nova aliança, ou melhor, vivendo no Novo Testamento, nos dias de hoje, já que se passou a antiga aliança, eles acham que estaria desobrigado a praticar esta prática de dízimos e ofertas. Mas como nós vemos, Levíticos, todos, eles levam dízimos para casa. Então, como nós vimos na leitura em classe, a prática de dízimos antecede a lei de Moisés. Abraão deu o seu dízimo de tudo que ele tinha centenas de anos antes da lei. Imagine, ainda muitos, mesmo depois que a lei já foi criada, ainda até hoje, reclamam de dar os 10% na igreja. Não para que o pastor precise, mas sim para a obra, para uma melhoria. Então, e aqui, Abraão, ele dá o dízimo muitos anos, centenas de anos, como diz a nossa revista da lei de Moisés. E, portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. Então, ali não tem uma base ali que nós não vamos dar o dízimo porque não está mais baseado na lei de Moisés, porque já se passou. Não. Aqui até mesmo Abraão, antes da lei existir, ele já dava, ele já ali generosamente entregou o seu dízimo, como nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, no versículo 19 e 20, que ele diz assim, ó: e abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Eu dei-lhe o dízimo de tudo. Então Abraão, ele deu o dízimo antes mesmo da lei de Moisés. E então a desculpa é que a lei de Moisés foi ilimitada, já passou, então, mas não sustenta mais esta desculpa.
uma justificativa muito plausível. Ela é plausível que para o dízimo exime ou se nega, as pessoas se negam a devolver porque por causa do seu amor ao dinheiro, a sua ganância, o seu amor às coisas materiais. Então aquilo para elas ali vai fazer falta, ela não pode perder um centavo, ali os 10% ao qual a palavra de Deus nos ensina a levar à casa do tesouro. Então, por amor ao dinheiro, que em 1 Timóteo 6,10, Timóteo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que alguns até desviaram da fé. Imagine, muitos chegaram a desviar da fé por causa de dinheiro, porque ficaram com dó de perder o dinheiro. Eu acho muito interessante a passagem que Jesus chama os 12 discípulos dele para dar autoridade para sair pregar, expulsar demônios, e fala que não é para eles levarem nada consigo. Imagine você sair para cidades e não poder levar uma sacola de roupa para se trocar. O que quer dizer, irmãos? É porque Deus, ele é o provedor das coisas. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que suple as necessidades do seu servo fiel. Então, eu acho muito interessante esta passagem, porque Deus não deixa faltar nada. Assim agem por conta de terem sido mais discipuladas, mas discipuladas, ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. E essa avareza é irrepreensível, irmãos. É uma coisa que, olha, então as pessoas elas acabam se apegando aos bens materiais, ao dinheiro. O segundo parágrafo diz o dízimo como contribuição imposta. Tem pessoas que dizem que não devolvem seus dízimos hoje por considerarem essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Muitas pessoas, eu já conheci algumas, que falam que não leva dízimo na igreja por causa que o pastor fica pedindo, porque fica com aquela pedição de dinheiro e que não sei o quê. Mas, na verdade, são desculpas para que não contribua na obra. Então, essas são outras desculpas falando que a contribuição é imposta e não voluntária. Só que, de acordo com esses que pensam assim, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Desta forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e qual o valor que acha mais conveniente. E é muito interessante isso, por causa que na palavra do Senhor aqui, ver se eu acho aqui, irmãos, por causa que fala, Malaquias aqui, ó, Malaquias 3:10, fala aqui com tem pessoas que falam que só não leva, oferta quando quer, onde quer e o valor que achar mais conveniente. Mas olha que interessante, a palavra do Senhor diz assim, ó, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então já está em um lugar onde nós devemos levar, para que haja mantimento. Então, ali já sabemos para onde vai o dinheiro, aonde temos que levar. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui mesmo, essa palavra sustenta aquilo que eu falei agora há pouco. Que a palavra do Senhor mesmo, ela fala que vai nos abençoar se nós ofertarmos e dizimar na casa do Pai. Que diz assim, ó, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança.
Então a própria palavra diz para onde nós temos que levar os nossos dízimos, para que ele serve e o que Deus vai fazer em nossas vidas. A gente sabe que o dízimo é aquilo, é 10% daquilo que Deus tem nos abençoado. Nosso trabalho, porque Deus não precisa de dinheiro, o pastor não precisa de dinheiro, mas a sua casa precisa de mantimentos, precisa de uma melhoria, às vezes quebra, estraga um microfone. Então, ali é coisas que a casa de Deus precisa de mantimento, uma reforma. E a palavra mesmo diz aonde nós temos que levar. É muito interessante esta palavra. Então, não resiste, parece ter uma tese bastante piedosa, esta qual eu acabei de falar, mas contudo não resiste nem mesmo a um único princípio relevado nas escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Então, como nós vemos aqui na palavra, em Malaquias 3:10, a palavra já é muito clara, não precisa de muito entendimento para entender esta palavra. A ponto 3 aqui já, irmãos, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então, Deus, o Criador e provedor. O primeiro e o princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nós sabemos que o Senhor é o Criador e o provedor. E Deus, portanto, é a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha a possuir. A palavra do Senhor diz. Então nós sabemos que tudo aquilo que nós dependemos, nós precisamos, o Senhor Jesus vai prover. Ele, Deus, vai abrir as janelas do céu e vai derramar uma bênção tal que nos venha abastança. Então Ele vai suprir as nossas necessidades, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Ser dizimistas e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Nós ofertamos generosamente, porque nós sabemos que o Senhor, Ele vem provendo todas as coisas da nossa vida. Não tem deixado faltar o alimento no nosso lar, não tem deixado faltar o nosso trabalho. Todo, como os irmãos sabem, vem o salário, dá para distribuir sobre as despesas da casa. Então, Deus sempre está nos abençoando, está provendo, nós temos prova que o Senhor age. Eu sou prova disso, em que Jesus, Deus, Ele agiu na minha vida financeira. Em 2020 eu estava desempregado, estava começando a minha vida ainda, estava no início do meu namoro com a Jamile. Já fazia alguns meses. E eu não tinha nenhum lugar, não tinha um trabalho, não tinha um emprego. E eu orava e eu ficava preocupado. Aí a Jamile, conversando, descobriu que alguém precisava de um servente de pedreiro. E eu fui de atrás e consegui esta vaga. Fiquei uns 3 meses, irmão. E bem certinho, 3 meses, de janeiro até março. Eu fiquei trabalhando de servente e de pedreiro. E eu fiz eu falei com o Senhor na minha oração. Falei assim: Pai, se o Senhor me abençoar, que não falte nada e eu consiga as coisinhas que eu preciso, eu vou dar o dízimo fielmente. E a partir do dia que eu comecei a trabalhar e recebi, eu dei o meu dízimo. Era pouco, mas eu dava o meu dízimo. 3 meses depois, Deus já abriu a porta numa oficina mecânica. Também ganhava um pouco, mas mesmo assim continuei fiel com o Senhor. Eu levava meus dízimos na igreja certinho, e então Deus sempre ficou me abençoando, Deus sempre me abençoava. E logo após disso, durante eu
trabalhando na oficina, Deus abençoou com que eu conseguisse dar início à minha carteira de motorista, e mesmo assim, eu saindo da oficina, Deus abrindo a porta, sem eu precisar ficar desempregado nesses 3 empregos. Se eu não sair da oficina, Deus abriu uma porta de emprego para mim na Frisia, onde eu estou hoje. Eu entrei como auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, e agora estou como auxiliar administrativo. E sempre Deus provendo todas as coisas, abrindo portas aonde não há. Deus é o Deus que provê todas as coisas. É o Criador, o Deus poderoso ao qual eu sirvo e o qual você, irmão, serve. Então nós devemos deixar todas as coisas na mão do Senhor. Então, no segundo parágrafo, diz o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Escrevendo ao Coríntios, o apóstolo Paulo divertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele põe na lista como sendo injustos imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões e bêbados, avarentos. Nós vemos que as pessoas são presas à avareza, então eles não herdarão o reino do céu. Então, isso é algo que impede, porque nós somos administradores das coisas de Deus. Deus nos confiou. Nós somos, como eu falei no início, nós somos os mordomos das coisas que Deus deixou para nós. Nós estamos cuidando, nós estamos zelando para que quando o Senhor volte, nós estejamos fazendo fielmente nossos deveres, tanto na obra do Senhor como na nossa vida espiritual, vida moral, vida conjugal. Então nós devemos seguir fielmente a Deus, para que quando Ele volte, nós possamos estar recebendo a recompensa, como eu falei, a promoção do Senhor, que é morar na glória com o Pai, participar da ceia do Senhor juntamente com Ele. Aleluia! Então, é isso, irmãos. Vamos continuar fielmente na casa de Deus. Vamos ofertar, dizimar, não porque o obreiro precisa, porque o pastor está pedindo, mas para que haja mantimento na casa do Senhor, como diz a palavra. Porque o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o provedor das coisas. Aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos orado ao Senhor, isso Ele tem nos agido para nós. Tem pessoas que eles oram, eles já mudam até a oração, irmãos. Eles colocam como Deus contra a parede. Eles falam que se Deus não fazer, Ele não é Deus. Mas nós sabemos que Deus é um Deus poderoso. É aquele que é onisciente, onipotente, que sabe todas as coisas, sabe todas as áreas, sabe tudo que nós precisamos. Deus, Ele vai sustentar nossa casa, nosso lar, em nome do Senhor Jesus. Para nós concluirmos, vimos nesta lição que a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vimos que a doutrina da mordomia bíblica é como tal deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis, como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus, que se sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Então, isso nós vemos nesta lição, irmãos, que a prática dos nossos dízimos e ofertas não é para que recebamos algo em troca de Deus, não é criar um comércio com Deus que eu dou o meu dízimo e Deus tem que me abençoar de tal forma que eu fique rico, que 1000 vezes mais. Porque não? Porque nós devemos dar generosamente, a partir do nosso coração, sentimos a alegria de estar ofertando na casa do Pai, porque nós
temos que ter uma transparência com a igreja e a administração da igreja, onde nós sabemos para onde vai nosso dinheiro. Isso faz parte dos dízimos e ofertas de cada instituição congregacional, onde a área administrativa deve ser transparente com os membros, para onde que está indo, para onde que está distribuindo os dízimos e oferta que entra na igreja, as arrecadações. Então, esta é o que nós estudamos hoje, a palavra sobre dízimos e ofertas, a mordomia cristã, que nós somos mordomo do reino de Deus, que aqui nós estamos cuidando da casa do Pai, aquilo que Ele confiou em nossas mãos, que nos deu, e que nós estamos cuidando para que, quando o Senhor voltar, nós estejamos fielmente na palavra, no Espírito e na sua casa fazendo a obra. Então, irmãos, é esta a lição número 10 a qual nós passamos nesta tarde. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Obrigado pela atenção de cada um. Amém.